Ah, olá, pessoal. Então, dando continuidade ao conteúdo de geodésia e ajustamento, né? Nós finalmente vamos entrar, então, no ajustamento de observações pelo método dos mínimos quadrados, né? O MMQ. Comentários gerais, né? Então, na verdade, vocês já viram, né, formas de ajustamento em disciplinas anteriores, né? Como, por exemplo, o erro de fechamento altimétrico de um nivelamento, né, que depois ele é distribuído, né? O erro de fechamento angular e linear de uma poligonal, né, que ele também é calculado e depois distribuído. Já são, de certa forma, né, métodos de ajustamento aí dos dados, das observações. Né? Por quê? Porque vocês têm um desnível medido em campo, por exemplo, né? E o desnível ajustado, né, corrigido, em função desse erro de fechamento altimétrico que foi encontrado. Né. O mesmo para ângulos e distâncias horizontais, né, em uma poligonal. Né. Vocês têm a medição de campo, né, o dado bruto, e tem o valor ali do ângulo ou da distância corrigido, né, ou seja, ajustado, né, após essa compensação angular e linear, né, em função ali do fechamento obtido. Enfim, então isso já é o ajustamento, né, pessoal? Então, qual que é a ideia do ajustamento de observações a grosso modo? Assumindo que as observações contêm os inevitáveis erros de medição, né, natureza aleatória, ajustar as observações significa isso, né? Aplicar ali uma correção, né, um resíduo, né, em relação ao dado original, a medição de campo, né, ao dado bruto. Então, após o ajustamento, né, nessa medição ela vai ser corrigida ali, né, vai receber um resíduo, né, vai apresentar uma diferença em relação ao valor original de campo, em função do método de ajustamento que foi empregado. Né. Seja a compensação ali de erros, né, de um fechamento, seja o MMQ, o método dos mínimos quadrados, ou outros, né, ou ainda outras formas aí de se fazer esse ajuste, essa compensação dos erros de observação, tá? Bom, então aqui a gente vai ver especificamente o MMQ, o método dos mínimos quadrados, né, porque outras formas de ajuste aí vocês já viram, né, na disciplina. Até mesmo a média, né, então a gente faz ali várias medições, né, e trabalha com o valor médio, né, isso já é um ajustamento, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente vai ter ali cada medição individual que foi ali medida, né, o dado de campo, e vai ter o valor médio, né, daquela série de medições, né. Então a gente vai ter resíduos, né, a gente vai ter correções, a gente vai ter diferenças, né, entre cada uma das medições realizadas e o valor da média, que seria o valor ajustado, né, para essa série de observações. Tá? Então é nesse contexto, né, que a gente trabalha. Bom, aqui a gente não vai ficar vendo uma teoria, porque o ajustamento, obviamente, né, ele vai envolver aí muita matemática, né, conceitos de probabilidade estatística. Em geral, né, os nossos problemas terão equações aí não lineares, né, ângulos, distâncias, que a gente trabalha com raiz quadrada, com funções trigonométricas, né, arquitangente, etc. Enfim, então foge do escopo aqui, né, dessa unidade curricular. Quem tiver interesse, enfim, né, então naquele canal do YouTube lá que eu já apresentei, né, que tem um conteúdo ali de ajustamento de observações 1, então ali tem tem várias aulas ali do desenvolvimento teórico e matemático com exemplos numéricos, né, do ajustamento por mínimos quadrados. Aqui a gente vai já abordar especificamente, né, o MQ em softwares, né, começando então com o ajustamento de vetores GNSS, né? Então, que vieram aí de um posicionamento relativo GNSS. Bom, a gente vai seguir o padrão aí da disciplina, né? Então a gente vai utilizar o Topcon Tools, né? Que é um software que a gente tem a licença e também tem a opção de utilizar no modo demonstração, né? Em casa. Para esse primeiro exemplo, a gente vai ter aqui os dados daquela medição que a gente fez no Morro do Cambirela, né? Para determinar ali a altitude do Morro Cambirela, que a gente já viu ali em exercícios anteriores, né, de nivelamento por satélites GNSS. Tá? Então a gente tem três vetores aqui, né, para
para o rastreio que a gente realizou ali no Cambirela, né? Tem a partir das bases em Bituba, IFSC e UFSC da RBMC, né? Da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Bom, detalhes do posicionamento GNSS vocês veem na disciplina relativa, né? Aqui a gente vai focar especificamente no ajustamento, tá, desses vetores. Então, nesse primeiro exemplo, pessoal, primeira coisa, né? Vamos fazer o ajustamento mais simples aqui, tá? Que é o ajustamento de dois vetores, né? Apenas o IFSC e a UFSC. Eu escolhi arbitrariamente esses dois, tá? Vocês vão ter acesso a esses arquivos depois. Quem quiser pode fazer incluindo o vetor vindo de Imbituba, né? Ou desativar um desses dois e fazer com Imbituba e mais o outro, e enfim, né? Pode brincar à vontade aí, tá? E claro, né, pessoal, dados da RBMC, como vocês já viram em GNSS, né, por estarem ligados simultaneamente, vai sempre haver vetores, né, entre estações da RBMC. A gente desabilita, né, esses vetores do processamento, porque não faz sentido, né, a gente ajustar dois pontos conhecidos já, né, dois pontos de controle. O que a gente vai ajustar são novos pontos, né, que a gente quer determinar, que a gente inicialmente não conhece, por isso que a gente está fazendo o levantamento, né, e depois o processamento, o ajustamento dos dados para obter, então, as suas posições, né. Então, os vetores aqui, IFSC, UFSC, né, IFSC em Bituba e UFSC em Bituba, né, já foram previamente deletados, né. Então, sempre atenção quanto a isso, né. Deletar vetores entre os pontos de controle, tá? Bom, e nesse caso em específico, a gente também desabilitou o vetor de Imbituba para Cambirela, né? Porque um exemplo mais simples aqui, a gente vai analisar apenas esses dois vetores, tá, pessoal? Então, o ajustamento mais simples possível, né? Um ponto desconhecido e duas bases, dois vetores, tá? Bom, então, primeira coisa, tá? A gente vai nas configurações, né, da obra, ou job, enfim, job configuration, configurações da obra. A gente vai aumentar aqui as tolerâncias, tá, desse ajustamento. Então, a gente vai vir aqui em adjustment, tá, que seria a opção ajustamento, né, para dar uma checada, né, aqui beleza, esses valores aqui, por padrão, né, já estão corretos, enfim, aqui não vou nem entrar muito em detalhes porque não vem ao caso, tá. Aqui em GPS, mais pós-processamento, né, GPS mais, que seria GPS GLONASS, enfim. Máscara de elevação, nesse caso, a gente teve que adotar 20 graus para ter uma solução fixa ali para o vetor de Imbituba, tá? De resto, ok também. Aí nessa opção, ó, Quality Control, né, a gente tem que aumentar aqui as tolerâncias, tá? Então eu nem lembro os valores padrão que vieram no Top Contours, mas devem estar ali na ordem dos centímetros, né? Então o que a gente faz aqui, pessoal? Então a gente bota uma tolerância horizontal e vertical bem alta, tá? Por exemplo, 1 metro, tá? Para os erros de fechamento, aqui, ó, loop closures, né? Então seria erros de fechamento. Então a gente bota umas tolerâncias bem altas aqui, né? 100 ppm, né? 100 partes por milhão, né? Ou 100 milímetros por quilômetro, né? Ou seja, 1 metro por quilômetro. Enfim, porque se porventura, né, não passar nessa tolerância, né, ele descarta, né, a observação. E aí, enfim, aí é como se a observação fosse descartada ali, né, excluída do processamento. Então, evitar tolerâncias muito rígidas aí, né, porque senão a gente simplesmente perde ali as observações que a gente realizou, né. Então, atenção quanto a isso. Então, aqui em Loop Closures Precisions, né, então precisões dos erros de fechamento, a gente bota valores bem altos aí, né, 1 metro e 100 ppm, tá? O mesmo para a precisão do ponto, né, para o desvio padrão do ponto ali, né, o seu sigma, enfim, então 1 metro para tudo aqui, né, enfim, então... E aqui também para GPS Observação Precisions, né, então também, né, então a precisão horizontal do RTK ou do pós-processado estático, né, enfim, o cinemático, tudo 1 metro, porque se, por exemplo, digamos que esteja a 2 centímetros, a gente processa o vetor, ele ficou com uma precisão pior que 2 centímetros, aquele vetor já é automaticamente descartado ali, né, do processo, e não é isso que a gente quer, né, então, enfim, a gente deixa aí tolerâncias bem altas, né, que é para ele não descartar, né, automaticamente aí já algumas observações, enfim, que porventura ficarem com uma precisão um pouquinho pior aí do que o especificado, tá? Essa é a recomendação, né, claro. Então, vocês são livres para fazerem o que quiserem, né, pessoal? Sempre senso crítico, né?
Então não é uma verdade absoluta isso aqui, né? Eu particularmente prefiro deixar tolerâncias altas, porque a gente pode ter opção, né? A gente olha ali o resultado e vê, não, vou deletar esse vetor então, né? Vou deletar esse ponto, enfim. Né? Então a gente pode tomar essa decisão ao invés de deixar que o software tome ela por nós, né? Com critérios muito rígidos aí, tá? Então, a primeira coisa é sempre estar atento à configuração da obra, tá? Quais são os valores de tolerância aqui, né? Para os fechamentos, para as precisões dos vetores e para as precisões dos pontos. Beleza? Bom, dito isso aqui, enfim, a configuração, né, da obra aqui, que você já vê na disciplina de posicionamento por satélites, né, GNSS. Os vetores também, né, já foram processados, enfim. Aqui é importante, né, a gente só relembrar, né, que a gente tem os 3 pontos de controle, né, em Bituba, IFSC e UFSC. Então a gente aqui na opção Control a gente coloca both, né, ambos, né, que é tanto vertical quanto horizontal, né. Então suas coordenadas são coordenadas de controle tanto as horizontais quanto a vertical, né, altimétrica. E a gente informa também assim as respectivas precisões, né, diz os padrões ou sigmas, conforme ali as monografias, né, os relatórios das estações ali do SGB, né. Beleza. Então, esses pontos, pessoal, eles vão ser ditos injunções, tá? No contexto de ajustamento. O que é uma injunção? Uma injunção é um valor que é previamente conhecido, tá? Ou seja, a gente não foi lá e mediu, né? Então, a gente não foi para campo e mediu a coordenada do IFSC, ou a coordenada da UFSC, ou a coordenada de Imbituba, né? Essas coordenadas já são conhecidas, né? Já foram ali processadas e homologadas pelo IBGE. Então, são injunções, tá? Em geral, injunções vão ser isso, né? Coordenadas de pontos de controle, que não necessariamente já nasceram prontas, né? Então, elas vieram de um ajustamento anterior, né? Então, a grosso modo, uma injunção é isso, tá? É um valor que veio de um ajustamento prévio, um ajustamento anterior, né? Virando, portanto, ali um ponto conhecido, um ponto de controle. Depois que nós ajustarmos esse ponto, né, do Cambirela, a gente pode dizer que agora ele vai virar uma injunção, né, para outros ajustamentos posteriores que, porventura, pudessem ter sido realizados nessa região, né? Então, ele vira um ponto de controle, por exemplo, para novos ajustamentos, vira uma injunção. Mas, nesse momento, ele não é uma injunção. Então, os pontos que a gente quer processar, determinar, ajustar, enfim, aí eles são ditos como parâmetros, tá? Parâmetros ou incógnitas, né? Do ajustamento. Por quê? Porque justamente são valores que a gente não conhece, são justamente os valores que a gente quer obter. Então, eles são parâmetros incógnitos a serem obtidos, a serem ajustados, tá? Em geral, né, vão ser as coordenadas, nesse exemplo do GNSS plano e altimétricas, né, do ponto Cambirela. Caso do nivelamento, são as altitudes, né? No caso da poligonal, são as coordenadas apenas planimétricas, né? Apenas horizontais, x e y. GNSS, como nessa situação, plano e altimétricas, né? Tridimensionais, enfim. Mas são, então, em geral, as coordenadas dos pontos que a gente deseja ajustar, tá? Obter, calcular, estimar, enfim, processar, né? Tá. Então, injunções, pontos de controle, né? Valores que já foram ajustados previamente, parâmetros ou incógnitas, né? Os valores que a gente quer de fato obter, né? Então, as grandezas que a gente não conhece a priori, mas a gente quer obter no ajustamento, né? Então, em geral, as coordenadas dos pontos a serem levantados, ajustados. E o terceiro conceito é a questão da observação, das observações. O que são as observações? São as medições, né? São os dados de campo, né? São as medições brutas ali, enfim, que a gente realizou, né? Ângulo, distância, desnível, vetor GNSS, enfim. Então, nesse exemplo, né, a gente vai trabalhar com 6 observações ao todo, que são as componentes, né, x, y, z, né, tridimensionais, do vetor IFSC Cambirela e do vetor UFSC Cambirela. Né? Então, cada vetor tem 3 componentes, né? O vetor GNSS é tridimensional, então ao todo a gente tem aí 6 observações, né? 2 vezes 3, 6 observações, ou 6 medições ao todo. São essas componentes 3D de cada um dos vetores. Tá? Então, a observação é isso, né? É o dado de campo, o dado bruto, a medição, a observação, enfim, né? O que foi ali coletado, né? Medido, observado, mensurado, enfim, em campo. Tá? Bom, beleza, né?
Nesse caso, tá, daí uma outra coisa que é importante a gente ter em mente é se a gente tem ou não tem ajustamento. Tá? Vamos pensar aqui o seguinte, né, pessoal, que se a gente só tivesse esse vetor, tá, do IFSC para o Canberella, nesse caso a gente não teria ajustamento. Por que não? Bom, porque a gente ia pegar as coordenadas do IFSC, né, somar ali as componentes do vetor, né, e ter as coordenadas do Canberella. Se as coordenadas do IFSC estão corretas, se as componentes do vetor estão corretas, eu não sei, eu não tenho controle algum aqui, eu não tenho ajustamento nenhum. Né? Eu só vou ter ajustamento a partir do momento que eu tenho o segundo ponto de controle, né, nesse caso a UFSC, por exemplo, e um segundo vetor medido. Né? Por quê? Porque agora eu posso calcular as coordenadas do ponto no Canberella vindo pelo vetor do IFSC e vindo pelo vetor da UFSC. Isso vai dar uma inconsistência, né? Vai dar uma diferença. Porque a gente sabe, né, que tanto as coordenadas, né, desses pontos de controle, por virem de medições prévias, de um ajustamento prévio, elas vão possuir incertezas associadas, né, erros posicionais, bem como os vetores que foram medidos. Né? Toda observação vai conter erro. Né? Essa é uma premissa básica nossa aí da nossa área. Então vai dar uma inconsistência, né? Vai dar uma diferença, um erro de fechamento, enfim, para a posição do receptor no Canberella vindo pela USC e vindo pelo IFSC, né? Então, isso possibilita o ajustamento, tá? Então, via de regra, é isso, né, pessoal? A gente só vai ter ajustamento quando a gente tem diferenças, né, inconsistências, quando a gente consegue controlar, detectar, né, erros, né, nas observações, tá? Então, o exemplo clássico, né, poligonal enquadrada e poligonal fechada, possibilitam, né, um controle de erros, portanto, um ajustamento. Uma poligonal aberta, não. Né, a última coordenada calculada lá, né, é de um ponto desconhecido, que eu não conheço, né, um ponto de controle, enfim. Então, lá no final não tem controle algum ali, né, não tem um erro de fechamento angular, linear. Então, consequentemente, não tem ajustamento, não só para esse ponto, como para todos os demais. Né? Então, poligonal aberta, eu não tenho controle ali dos erros, né, erros de fechamento, enfim. Então eu não tenho ajustamento para nenhum daqueles pontos, tá? Claro, né, eu posso ter o controle das medições comparando direta e inversa, enfim, né, mas aí eu vou estar, vamos assim dizer, ajustando ali as medições, né, as distâncias e os ângulos, mas não necessariamente as coordenadas dos pontos, porque eles vão ser determinados ali com base no valor médio, né, que para cada medição ali que foi realizada. Né? Então, entre eles não tem um controle dos erros, tá? Então isso é importante, né? Então não necessariamente a gente vai ter ajustamento em todos os casos possíveis, né? Muitos casos a gente não tem. Irradiação é outro exemplo, né? A gente não tem ajustamento numa irradiação, né? A gente simplesmente ali mede um ângulo e uma distância, né? Um ângulo ali em função a um vértice de Ré conhecido, enfim, e com base nisso a gente calcula as coordenadas, né? Então não houve nenhum controle. A gente só vai ter controle se a gente medir aquele ponto irradiado de novo, né? Por exemplo, por uma segunda irradiação, né? Com a estação total em outro ponto conhecido, dando ré em outro vértice e visando aquele mesmo ponto. Aí a gente tem um controle, enfim. Então, via de regra, é isso, tá, pessoal? Né? Propagação de erros é uma coisa e ajustamento dos erros das observações é outra, tá? Então, o que vocês viram na aula anterior foi propagação de erros, né? Então, qual que é o desvio padrão esperado, né, para aquele ponto, em função da precisão das observações. Não necessariamente há um controle das medições nesse processo, né? Então, agora aqui a gente está vendo o caso específico do ajustamento das observações, tá? Que é quando a gente tem um controle e, consequentemente, a gente vai ter resíduos, né? A gente vai ter diferenças entre as observações realizadas, né? As observações originais e as observações ajustadas após o ajustamento. Beleza? Bom, então aqui, né, só para ilustrar, né, pessoal, eu já copiei aqui tá, as coordenadas, né, dos pontos de controle e as componentes dos vetores, né, para um arquivo Excel, tá? Só antes de comentar ali as diferenças, né? Vamos sempre ter um senso crítico aqui, né, pessoal? Bom, o nosso ponto aqui no Cambirela, né, ele está ao sul do IFSC e da UFSC, e ele está também a oeste, né, do IFSC e da UFSC. Então, se a gente for olhar aqui nas componentes, ó, do vetor de IFSC para Cambirela, o que acontece, ó, o ΔN, ou seja, a diferença na coordenada norte é negativa. Né? Por quê? Porque a coordenada norte do Cambirela é menor que a coordenada norte da UFSC, faz sentido. Do IFSC, desculpa. O mesmo, né, para o caso da UFSC, né? DN, então, negativo, né?
Cambrela está ao sul também da UFSC. E o mesmo para a DE, né, para a diferença na coordenada este. Se o Cambrela está a oeste, né, do IFSC e da UFSC, então o DE será negativo. Né? Então a coordenada este do Cambrela ali vai ser menor que a coordenada este, tanto do IFSC quanto da UFSC. Já para altitude, né, aí tudo bem, a gente tem uma diferença positiva. Né? Por quê? Porque o topo lá do Cambirela, né, vai ser mais alto, né, que a estação do IFSC e a estação da UFSC. Então ali a gente tem uma diferença positiva, né, está acima. Tá? E para Imbituba, né, que eu desabilitei aqui no processamento, mas só para a gente olhar também, vamos ver aqui, né, então o Cambirela está ao norte, né, de Imbituba, né, e aí a gente, consequentemente, a gente teria uma coordenada, um DN, desculpa, na coordenada norte positivo. Está um pouquinho a oeste, né, de Imbituba, então a gente tem um DE negativo ali, e também, né, está acima, né, do nível ali da antena de Imbituba, né, então a gente tem uma diferença na altitude, né, HT height, né, positivo também, tá? Então, claro, né, um pouquinho de senso crítico aqui para analisar esses valores, tá, pessoal? Eu botei, se vocês repararem, topo do Cambirela, né, de propósito, por quê? Porque o Topcon Tools, né, tanto faz, né, pessoal, D para aqui, tá? Né, quem é o D, quem é o vértice D e quem é o vértice para ali, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer por ordem alfabética, né? Então, topo Cambirela, ele vai sempre ser o último, então é D para, D para. Então, dos pontos básicos que eu tenho para ele, fica mais fácil, né? Se eu mudar aqui, ó, se eu mudar o nome dele para Cambirela apenas, ó, vocês vão ver que automaticamente ele já vai mudar. Ó. Agora é do Cambirela para Imbituba, do Cambirela para IFSC e do Cambirela para UFSC. Né? Por quê? Porque a letra C vem antes, né? Então ele trocou. E, consequentemente, ele trocou aqui ó, o sinal né, das componentes. Então, tanto faz, né, pessoal? Para ficar mais fácil de entender, né, da base para o rover, vamos trabalhar com o topo Cambirela, tá? Bom, então aqui, ó, ignorando Imbituba, né? Então a gente tem as coordenadas das bases, né, do IFSC e da UFSC, este, norte e altitude elipsoidal Hzinho, tá? E a gente tem essas componentes desses vetores, né? Delta E, delta N e delta Hzinho, tá? Tudo em metros, né? Então, por exemplo, o Cambirela ele está mais ou menos 13,5 km a oeste, né, do IFSC e da UFSC. 17 km 700, né, ao sul ali do IFSC e 17 km e 100 mais ou menos ao sul da UFSC. E ali, né, 1.020 metros acima, né, do IFSC e 1.036 metros ali, enfim, acima da UFSC, né. Essas são as componentes aí dos vetores 3D. Bom, então se a gente pegar as coordenadas do IFSC e somar com as componentes ΔE, ΔN e ΔHzinho, a gente vai ter as coordenadas, né, este, norte, Hzinho para o Cambirela vindo por esse vetor. Se a gente fizer o mesmo para a UFSC, né, pegar as coordenadas da UFSC e somar com as respectivas componentes do vetor GNSS, nós vamos ter as coordenadas este, norte e altitude elipsoidal Hzinho para o Cambirela vindo pela UFSC. Como todos esses dados possuem erros, né, tanto as coordenadas das estações base quanto as componentes dos vetores GNSS, a gente vai ter diferenças né, entre os resultados, né, que vai nos possibilitar o ajustamento. Então, nesse exemplo, a gente tem diferenças aí de 40 milímetros né, na coordenada este, 25 milímetros na coordenada norte e 64 milímetros na coordenada altimétrica. Né? É claro, altimetria em geral tende a estourar um pouquinho mais, né? Então, isso vai nos possibilitar um ajustamento dos dados, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que corrigir esses valores, né? Dos vetores aqui, IFSC, Cambirela e UFSC, Cambirela, para que após o ajustamento, aí sim, né? Aí essas diferenças sejam zero, né? Então, a gente vai ter que correr mexendo nesses valores, né? De ambos os vetores, tá? Para mais ou para menos, enfim, de tal forma que quando a gente pegar as coordenadas dos pontos base mais esses vetores ajustados, aí sim, aí a gente só vai ter uma coordenada calculada para o Cambirela, que é a sua coordenada ajustada, tanto em este, quanto em norte, quanto na altitude elipsoidal. Tá? Essa é a ideia do ajustamento, tá, pessoal? Pega a inconsistência, corrige, e após o ajustamento, aí tudo bem, a gente vai ter uma solução única ali para o ponto. Né? Então, como os vetores foram ajustados para mais ou para menos, enfim, então agora as duas respostas vão ser concordantes, tá? Bom, e é isso, né? De forma geral, é isso, tá? Quem tiver
interesse em ver mais a fundo, né, como eu falei, tem lá o meu outro canal lá no YouTube, né, com conteúdo lá. E por que mínimos quadrados, né, pessoal? Então, grosso modo, né, porque esse ajustamento que ele vai fazer nos dados, né, ele vai nos fornecer aquela solução que minimiza a soma do quadrado dos resíduos. Ou seja, a gente vai pegar esses resíduos, essas diferenças, né, entre o original e o ajustado, elevar ao quadrado, né, o quadrado dos resíduos, e somar todos eles, né? Somar o quadrado de todas essas diferenças, todos esses resíduos. Né? Essa soma vai resultar num valor de mínimo. Né? Então, a solução por mínimos quadrados vai nos fornecer a menor soma do quadrado dos resíduos. Em outras palavras, né, a gente vai encontrar aquela solução que melhor se ajusta aos dados originais, aos dados brutos, que minimiza a soma do quadrado dos resíduos, né, dessas diferenças entre o original e o ajustado. Tá? É isso. Então, vai ser diferente, por exemplo, né, de uma solução vindo ali por uma compensação angular e depois linear de uma poligonal, por exemplo. Né? Então, um ajustamento por mínimos quadrados de uma poligonal vai ser diferente do que a compensação de erros angular e depois linear daquela poligonal, porque é um outro critério, né? Vai minimizar a soma do quadrado dos resíduos. Enquanto ali no ajustamento da poligonal, a gente vai pegar o erro de fechamento angular, distribuir, né, entre os ângulos, depois o erro de fechamento linear, distribuir entre as distâncias. Né? Então, enfim, é um procedimento completamente diferente, vai fornecer resultados diferentes. Né? Via de regra, os mínimos quadrados é o ajustamento mais rigoroso, vamos assim dizer, mais confiável. Né? Enfim, tá? Então, por isso que a gente opta por ele, né, sempre que possível, né, sempre que o software nos fornecer essa opção. Tá? Bom, beleza. Então, aqui podemos já fazer o ajustamento então, aqui, né, dos nossos dados. Então, processamento, ajustamento, né, ou a tecla de atalho F8 ali. Aí aqui ele mostra uma análise que ele faz dos pontos de controle, primeiramente, né? Então a gente tem aqui 3 pontos ajustados, né? Cambriela, IFSC e UFSC, né? Lembrando que em Bituba a gente desabilitou, né? Nenhum ponto fixo e 2 pontos ponderados, né? Weighted ponderados. O que isso quer dizer? Como a gente informou o desvio padrão do IFSC e da UFSC, ele não deixa o IFSC e a UFSC fixos, ele deixa com pontos ponderados, porque se eles têm uma precisão, né, um certo desvio padrão, uma certa incerteza, eles podem variar ali, né, dentro de um determinado valor, tá? Equações usadas, né, então ele foi utilizado aí 2 horizontais e 2 verticais, que são 2 vetores, né, um vetor 3D, enfim, tá? E aqui são valores ali que ele dá de referência, né, que eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, pessoal, porque daqui já entra a análise estatística e tudo mais, né. Mas, em resumo, é sempre importante esse valor se situar dentro desse intervalo, tá? Então, tanto para horizontal quanto para vertical, né. Nesse caso, 1,09 está dentro do intervalo, né, de 0,16 a 1,92. E o 0,92 também está dentro desse intervalo, de 0,03 a 2,24. Aqui tem um nível de confiança associado de 95%, tá? Então, a grosso modo, se esse valor cai dentro desse intervalo, né, a gente pode dizer que com 95% de confiança, né, uma margem de erro de 5% ali, esse ajustamento pode ser considerado aceito do ponto de vista estatístico. Tá? E aqui ele mostra os resíduos, né, dos pontos. Aí aqui que é a questão, né? Uma vez que a gente informou os desvios padrões, tá? Né, das coordenadas este, norte e Hzinho, altitude elipsoidal dos pontos de controle, né, IFSC e UFSC, ele pode mexer nesses pontos de controle, né? Porque ele assume, se tu tem um desvio padrão de 5 milímetros, por exemplo, né, dependendo aqui dos dados do ajustamento, pode sobrar para ti também, né? Tu também pode ser ajustado ali, eu também posso mexer na tua coordenada, né? Essa é a ideia, tu não tem um desvio padrão infinito aí, né? Desculpa, um desvio padrão nulo, né? Ou seja, um peso infinito no ajustamento, uma verdade absoluta, né? Então, se tu tem uma precisão de 5 milímetros, eventualmente tu pode ser mexido também. Nesse caso, ó, ele não mexeu nas coordenadas norte e este, então os vetores planimetricamente ok, estão concordando entre si ali, né? Não foi necessário mexer nos pontos de controle. Porém, ali na altimetria ele mexeu um pouquinho, né? Ele alterou em 1 milímetro a altitude da UFSC e em 1 milímetro a altitude do IFSC, tá? E de resto sobrou para os resíduos dos vetores mesmo, né? Que a gente vai ver depois no relatório. Então, beleza, né? Então, se a gente queria que esses pontos permanecessem fixos, né? Aí a gente teria aqui na opção Points, ó, quando a gente coloca
os desvios padrões, a gente deveria deixar como zero. Aí ele vai ficar fixo, né? Desvio padrão nulo. Se a gente diz que ele tem uma incerteza, uma precisão, um desvio padrão ali de milímetros, centímetros, enfim, aí a gente está dizendo que implicitamente ele pode variar, pode mexer, tá? Bom, aí a gente vai gerar o relatório padrão aqui da disciplina, né? Então, report GNSS. Aqui vou só selecionar tudo e centralizar, né? Bom, então aqui a gente tem primeiro o sumário dos pontos, né? Então, o nome do ponto, coordenada norte, coordenada oeste, altitude, desvio padrão norte, desvio padrão oeste, desvio padrão horizontal, né? Que é a resultante desses dois, né? Desvio padrão up para cima, né? Vertical. Então, ó, o ponto Cambirela, ó, então ele foi, após ajustamento, essas são as suas coordenadas, né? Norte, oeste, elevação, tá? E aqui são, então, né, o desvio padrão dessas coordenadas, né, 6 milímetros na norte, 5 milímetros na este e 16 milímetros na vertical. E a resultante horizontal, né, deu 8, né, que é o 6 ao quadrado mais o 5 ao quadrado tira a raiz, né, então deu 8 milímetros ali na resultante horizontal, tá? Beleza, aqui são parâmetros da elipse de erros, né, aqui não vê muito caso. Aqui é legal que ele dá ó, o Combined Ground to Grid Scale Factor, né? Então aqui ele está dando o fator KR, tá? Então, combinado Ground to Grid Scale Factor, né? Então tanto a altitude quanto a deformação da projeção, né? O KR dos pontos. E aqui a convergência meridiana, né? Beleza. Aqui as ocupações, né? Então, o receptor, o tipo da antena, a altura da antena, o método de medição da altura da antena, quando iniciou o rastreio, quando terminou, aqui no horário de Brasília configurado, né, a duração do rastreio, o intervalo em milissegundos, né, então 5 segundos no Cambirela, 15 para as bases, número de épocas, né, que a gente pega a duração do rastreio e divide pelo intervalo, né, então quantas épocas de rastreio, método estático para todos, né, enfim. E aqui o que interessa mesmo, né, os vetores, tá? Então a gente tem aqui a componente norte, a componente leste e a altitude elipsoidal, né, então aquelas diferenças que a gente já viu, tá? Aqui a gente tem as precisões, né, dessas componentes. Né? Então, notem que, embora as distâncias sejam próximas, né, do IFSC e da UFSC para o Cambirela, os dados coletados ali, né, a precisão do vetor contendo os dados da UFSC ficou um pouco pior ali, né. Um pouco pior não, né, muito pior, né. Então, 5 milímetros no vetor do IFSC e 32 milímetros no da UFSC, né, na norte, 4 milímetros no do IFSC e 25 milímetros na UFSC na este e 7 milímetros que é o horizontal resultante de novo, né? 13 milímetros na vertical do IFSC e 68 milímetros na vertical da UFSC. Esse RMS seria o tridimensional, né? Então, seria a resultante horizontal ao quadrado mais a vertical ao quadrado raiz, né? O sigma 3D, aqui, o seu padrão tridimensional. Enfim. Tá, o que interessa agora é isso aqui, ó, pessoal, os resíduos, ó, a diferença entre o dado original e o dado ajustado. Ó. Então, por exemplo, ó, na componente norte, o resíduo do vetor do IFSC, que é o Cambirela, foi zero. Ele não mexeu nessa componente desse vetor. Ele só mexeu na componente da UFSC para o Cambirela, em menos 26 milímetros. Né? Por quê? Porque a precisão aqui do IFSC, né, 5 milímetros, muito melhor que a da UFSC, 32 milímetros, então ele acabou dizendo, não, vou confiar mais nesse, né, e vou deixar o outro que se ajuste a ele. Né? Então isso pode acontecer também. Já na coordenada este, aí tudo bem, ó. Então o IFSC tinha uma precisão de 4 milímetros, né? E o vetor da UFSC 25, aí ele mexeu 1 milímetro na do IFSC de novo, né? E 37 na da UFSC, né? Então mexeu muito mais na da UFSC. E nas verticais, 13 e 68, né? Então o que a gente tem? Então, 2 milímetros ele mexeu no do IFSC e 6 centímetros, né, 60 milímetros ele mexeu na da UFSC, tá? Então essa é a ideia do ajustamento, né, pessoal? Esse exemplo até é legal por causa disso, né? Então, ó, quanto pior for a precisão da minha observação, né, mais ela vai ser ajustada. E quanto melhor for a precisão da minha observação, menos ela vai ser ajustada, né? O que faz sentido, né?
Então, se um vetor tem precisão de 5 milímetros e o outro tem de 32, bom, eu vou mexer mais no que tem um desvio padrão ali de 32 do que no que tem 5, né? Porque eu confio mais nesse de 5, ele tem um desvio padrão menor, né? Uma incerteza menor, do que aquele que tem um desvio padrão de 32, né? Uma incerteza maior. Então, aqui entra também, né, essa questão do ajustamento, né? Então, esses conceitos de probabilidade estatística, enfim, que são aplicados no ajustamento. Via de regra, né? Quanto maior o desvio padrão, pior é a precisão, né? Maior é a incerteza naquele valor. Consequentemente, maior será o seu resíduo esperado no ajustamento. Tá? E vice-versa, né? Quanto menor o desvio padrão, melhor é a precisão, né? Menor é a incerteza associada. E, portanto, menor é o resíduo esperado daquela observação. Tá? Bom, então esse é o primeiro exemplo, né? Depois vocês vão ter acesso a esses dados, né? Deu um outro relatório ali mais comentado também, que é o outro exemplo, né? Que a gente vai ver aqui de ajustamento no GNSS, tá? Mas esse exemplo ele é bem simples, né, pessoal? Por quê? Porque vamos supor que um desses dois vetores, né, tivesse contaminado por um erro grosseiro aqui, né? Um valor muito discrepante. O que acontecer? A gente vai ter uma alta, né, uma alta discrepância ali, né, resíduos elevados, mas a gente não saberia dizer qual dos dois vetores está com problema. Por quê? Porque a gente só tem um controle de um em relação ao outro, né? A gente tem uma detecção aqui, né, de inconsistências. Para a gente saber qual é de fato o vetor problemático, a gente precisaria de um terceiro vetor. Né? Por quê? Porque daí a gente iria ver, né, com qual dos dois esse terceiro vetor está conversando mais, né? Então, se a sua solução vinda pelo terceiro vetor está mais próxima do vetor do IFSC ou do vetor da UFSC, né? Então, se estiver mais próximo do vetor do IFSC, provavelmente é o vetor da UFSC que está com problemas. Se estiver mais próximo do vetor da UFSC, provavelmente é o vetor do IFSC que está com problemas, né? Então, via de regra, né, um vetor a gente não tem ajustamento, né? A gente só tem uma solução única, sem controle. Dois vetores a gente teria o ajustamento, né? Já consegue fazer o ajustamento, já tem uma inconsistência, já tem um erro de fechamento, mas a gente apenas detecta, né, inconsistências ali, a gente não consegue identificar. Né? Aí com três ou mais vetores, aí sim, aí a gente conseguiria inclusive identificar um possível erro grosseiro, né, nesses dados, né, um possível aí vetor que está com um erro muito elevado, né, nos seus valores, porque a gente tem um controle em relação a outros dois, né. Então a gente compara ali as soluções, né, par a par, e vê quem que é o que está mais discrepante dos demais. Né? Então, três ou mais vetores, aí a gente teria a chamada identificação de erros grosseiros, né, ou inconsistências. Tá? Bom, de forma geral, então, para esse primeiro exemplo, né, seria isso. Né? Então, ajustamento de vetores GNSS, né, pelo método dos mínimos quadrados, pelo MMQ.